Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, comentem, dê seu like, seu dislike, se for o caso. Vejam os vídeos até o final, certo? Ouçam os vídeos até o final. Eu garanto, sempre em meus vídeos vocês vão ver uma novidade, uma visão diferente, das passagens bíblicas. Não nada inventado. Então tudo é tudo nas passagens, só que as pessoas não, muitas, né, não percebem, não se dão conta, certo? Então eu garanto a vocês que assim, vocês assistindo o vídeo até o final, todos eles, pequenos ou grandes, eu tenho vídeo aqui de mais de uma hora, 40 e poucos minutos, 30 e poucos minutos, 20 minutos, 10 minutos, 7 minutos, 14 minutos, 17 minutos, ou seja, são vídeos variados em termos de duração, também de conteúdo. Então, todos eles vocês podem ter certeza, vocês vão ver algo diferente, com informação diferente, no sentido de uma visão diferenciada de ver os textos, certo? Mas repito, não é nada inventado, está nos textos, as pessoas que não percebem, sobretudo os crentes. Os ateus até que veem, muitos veem. Bom, e o assunto que nós vamos discutir hoje é: Maria dá provas de que Jesus não era o Messias. Na verdade, não é só Maria, mas é Maria e os parentes de Jesus dão prova de que Jesus não era visto como Messias. Ele não era entendido por eles como o, o tal Messias esperado das Escrituras dos Hebreus. Ele não era aquilo que os evangelhos é, tentaram mostrar mais tarde, e que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o próprio Deus ou coisa do tipo, certo? Eles não viam Jesus como Messias, nem muito menos como Filho de Deus, e muito pior, como Deus encarnado, certo? Segundo a Bíblia, Maria recebeu do anjo Gabriel a anunciação de que ela seria a mãe do Messias esperado pelos judeus. Eu reduzi um pouco assim, os textos, né? Fiquei mais, foquei mais na questão da informação, porque é uma informação bastante conhecida, vocês podem verificar, essa questão da aparição ou da anunciação de Gabriel a Maria, certo? Então, é um texto muito fácil, muito repetitivo e muito conhecido, né? Bom, esse menino se assentaria no trono de seu antepassado, isto é, o tal do Messias, o Jesus, o pseudo. Bom, esse menino se assentaria no trono de seu antepassado, que era rei, o Davi, ou seja, ele era descendente de rei, o tal de Jesus, né? E, portanto, herdeiro de um reino. Filho de rei, rei é. É óbvio que isso é uma piada, né, pessoal? Que isso só alienados acreditam nessa história. Primeiro, porque se Jesus era o herdeiro de Davi, porque era filho de Maria, e porque Maria fazia parte da descendência vinha da linhagem de Davi, e outros, os evangelhos, né? Tanto Mateus como Lucas, né? Eles traçam a linhagem de Jesus, segundo eles mesmos, né? Dizem, os cristãos, né? Diz que um deles traçou a linhagem de Jesus através de Maria, outro traçou através de José. E ambos eram da casa de Davi, certo? Ou seja, tanto José como Maria eram descendentes de Davi, ou seja, eram parentes de Davi. Logo, eram herdeiros de um reino. Porque e primeiro, porque se Jesus era o herdeiro de Davi, porque era filho de Maria, que tinha laços sanguíneos com Davi, e José também teria esse mesmo vínculo, então quem seria rei era José, já que ele era o mais velho, né? O outro parente seu que descendesse de Davi que fosse homem ou macho, e não Davi, e não Jesus, né? Se fosse para herdar, se existisse, se isso aqui fosse real, né? E quem ia ser rei era José, se ele fosse o último descendente de Davi, né? E não Jesus. Por quê? Porque um reino era dado ao passar de um rei para seu filho mais velho. Nesse caso seria José. Que isso é mentira, né, na verdade, né? Porque se José estava vivo, então é porque ele tinha outros parentes.
mais velho que ele, e portanto também herdeiros desse suposto trono de Davi, que nem existia nessa época mais, né? Essa era a regra. Só por aí já vemos que a história é uma farsa, uma mentira, uma história sem pé e sem cabeça, né? Um reino não era dado por meio de profecias. Ninguém se tornava rei por causa de uma profecia. Era a linhagem que tornava alguém um rei. Se o cara era filho de um rei, se ele era o mais velho, tinha que se tornar rei, né? Não era no meio de 10 filhos ou 40 filhos, uma suposta profecia vinha apontar que um daqueles lá, sem ser o primogênito, seria rei, certo? Isso é conversa furada. Só de um filho primogênito não se tornar rei, só se houvesse uma usurpação, né? De um dos outros filhos matar ou coisa do tipo, fazendo com que aquele mais velho não assumisse o trono ou o seu direito de governar, né? Mas dizer que profecia alguma apontava que determinada pessoa ia ser rei no lugar de outro, isso é conversa furada, tudo mentira, né? A lenda evangelística diz que o próprio José recebeu até uma visita do mesmo anjo, que ele disse que sua mulher estaria prenha, não de um homem, mas por obra do Espírito Santo. Ou seja, tanto José, tanto Maria quanto José, eles, José por sonhos, né? E Maria ao ver mesmo, né? Que diz que a passagem quanto Maria, diz que Maria viu o anjo, né? O anjo apareceu para ela, saudou ela e falou um monte de baboseira lá, dizendo que o seu filho dela seria rei, tal, e que por meio dele a casa de Jacó e a casa de Israel seria abençoada, que ia tirar os pecados dessa casa, que ele ia sentar no trono de Davi, seu antepassado, e ia governar aquele povo, né? Essa balela toda que é contada. Bom, a questão aqui é, tanto José como Maria receberam orientação divina de seres divinos de que Jesus era o prometido Messias, certo? José e Maria, quando levaram Jesus para ser circuncidado, por exemplo, no templo, teriam ouvido de um ancião que lá estava de que eles estavam diante do Messias. Afirmaram categoricamente que aquela criança era o Messias, o prometido, o Salvador de Israel. Ou seja, tanto Maria quanto José tinham provas mais que suficientes de que Jesus era o Messias. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Isso quando eles levaram Jesus lá para o templo e Jesus foi apresentado lá para dois velhotes lá, que disse que eram sacerdotes. Um era sacerdote, né? Outro era sacerdotisa, se não me engano, profetisa, coisa do tipo. Bom, após nascer, Jesus, segundo a lenda bíblica, teria sido perseguido por Herodes, mas um anjo, por diversas vezes, avisou a José em sonhos o que ele e Maria deveriam fazer para proteger o pequeno pseudo-messias. Ou seja, a presença do divino é extremamente marcante na vida de José e de Maria, certo? Pois bem, Maria ouviu todas as declarações de um ser divino, Gabriel. Ele aparecera. Portanto, ela seria, Maria e José, seria a última pessoa a duvidar da identidade e das credenciais de Jesus como Messias prometido das Escrituras dos judeus. É isso mesmo, pessoal? Não tem sentido Maria duvidar ou achar que Jesus não era o Messias. Ela viveu com Jesus. Ela e José viveram com Jesus. Ela teve esse filho que disse que era santo, que era isso, que era aquilo. Ela ouviu, e José também ouviu, da boca dos anjos, de que até mesmo, né, teve lá uns anjozinhos lá no campo, que foi lá, falou lá para os pastores, esses pastores foram lá, se admiraram, e saíram contando para todo mundo que tinha nascido um Salvador. Depois veio aquela conversa toda de uns astrólogos, feiticeiros, magos, que vinham do Oriente, foram prestar honra, homenagem e adorar esse menino. Ou seja, José e Maria estavam cientes, receberam provas materiais e espirituais de que Jesus
era o prometido Messias das Escrituras dos judeus? Mas não, pessoal. Não é que nem ela, Maria, depois de todas essas papagaiadas todas que nós falamos que eles receberam dos anjos do Deus Javé, apesar de ter ouvido toda essa baboseira de um anjo, que disse que aparecera para ela, acreditar na divindade e nem na messianidade de Jesus. Pensou? Ela, Maria, não acreditava na messianidade nem na divindade de Jesus. Eu vou provar para vocês. Certa ocasião, Jesus começa a fazer alguns milagres que chamam a atenção de muitos. E com isso, um grande número de pessoas começam a se aglomerar, certo? Desculpem. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Gente, os parentes de Jesus, quando ouviram que todo mundo estava atrás de Jesus, tal, coisa do tipo, né? Aquela aglomeração toda. Aí diz que, olha, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Prender quem, pessoal? Prender Jesus. Porque diziam, veja o que, é que os parentes diziam. Veja os parentes. Quem eram os parentes de Jesus? Vou mostrar para vocês quem eram os parentes de Jesus. Certo? Veja o que, é que dizem os parentes de Jesus. Porque diziam, está fora de si. E o que é uma pessoa fora de si, pessoal? Tem outras traduções que diz que ele estava louco. Louco, um doido, um maluco. Entendeu? Um desvairado. Esquizofrênico. Ele não é num estado avançado e não tem controle. Era assim que os parentes de Jesus, que nesse caso aqui é Maria e seus filhos, que a passagem nos mostra que Maria teve outros filhos, certo, pessoal? Então, Maria e seus filhos e seus parentes, né, que não era só isso, né, tinha os seus parentes, tinha os parentes, tio, sobrinho e coisa do tipo. E nesse caso aqui são os parentes mais próximos, né, que seriam Jesus, ou que seria Maria e seus irmãos, certo? Foram atrás de Jesus para aprender porque achavam que ele estava fora de si, estava maluco. E o mais interessante é que essa não é a primeira vez nos textos que mostra que Jesus é chamado de maluco, de doido, e seus parentes também. Não é a primeira vez que eles vão tentar se aproximar de Jesus para contê-lo, entendeu? Pois, vocês entenderam? Maria aqui, que se inclui nos parentes de Jesus e seus irmãos, achando que Jesus estava fora de si, estava louco, doido. A passagem acima nos informa que Jesus era visto como um louco, mesmo entre seus próprios parentes, pessoal. Inclusive sua mãe, que teria recebido a anunciação de que ele seria o Messias. Vê se tem sentido uma papagaiada dessa. Por tudo que nós já falamos com relação ao que havia acontecido com Maria e com José, durante o tempo em que Jesus nascera e crescera, tem sentido uma mulher que viu todos aqueles sinais achar que aquela criança, que agora é um homem adulto, é doido, varrido porque estava pregando? E porque outras pessoas se aglomeraram tanto de saber que ele fazia tantos portentos, né? Ou milagres, se acumularam tanto, se aglomeraram, que ela achar que aquele filho que ela presenciou crescer estava maluco e doido. Vê se tem sentido isso. O que é que você entende das passagens quando elas falam isso? E não era por menos, pessoal, pois, segundo a lenda, o Messias cristão seria contra a guarda do sábado. Diga aqui, quando eu falo isso que eu quero dizer? Quero dizer que não era por menos, tanto os parentes de Jesus como outras pessoas acharam que Jesus estava doido, maluco, porque esse Messias pregava o quê? Ele pregava a dissolução dos costumes da época. Por exemplo, a guarda do sábado, que era uma regra legal que era obedecida e observada pelos judeus da sua época. Ele pregava a dissolução dessas antigas regras de convívio social entre os hebreus, entre os judeus, na época, no caso. E outros preceitos que todos em seu tempo observavam. Tinha a tal das tradições, que o tal Jesus também era contra as tradições. E outros preceitos que todos em seu tempo observavam a obediência à lei que vigorava entre eles.
Então, a pessoa que vem e prega a dissolução de costumes e de leis que já vinha sendo observadas há centenas de anos, entre aspas, então essa pessoa só poderia ser vista como um louco, maluco entre os seus. Não é isso mesmo? Imagina uma pessoa hoje aparecer, né? E querer acabar com a democracia, por exemplo. Não, vamos acabar com a democracia, né? Não tem esse negócio de democracia mais aqui, não. É quem vai falar ou dizer o direito aqui sou eu. Não tem negócio de obedecer a Constituição, não tem nada disso. Eu vou achar que essa pessoa é o quê? Doido, maluco. Você vai achar que essa pessoa é normal? Não, é um doido maluco. Não, vamos acabar com tudo com feriado. Vamos acabar com esse negócio de feriado aqui. Vamos acabar com trabalhar 5 dias na semana. Esse negócio não, agora vamos todo mundo trabalhar a semana inteira, de domingo a domingo. Essa pessoa tá doida, né? Porque ele tá querendo dissolver regras que são observáveis de há muito tempo e são normas ou regras legais contidas em nenhum texto legal e constitucional. Era da mesma forma se Jesus apareceu fazendo esse monte de papagaiada. O que é que as pessoas iam achar dele? Um maluco, um doido. E, e esta, pelo jeito, não foi a primeira vez que Jesus teria surtado, ficar doidão, né? Abaixo veremos mais uma outra ocasião em que seus parentes vão à sua procura. Vejam, não nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Eram esses, como eu falei, os parentes, né, de fato, que estão mais próximos de Jesus, né? Mas não quer dizer que ele só tinha esses parentes, né? Tinha tio, tinha sobrinhos e coisas do tipo, né? Primos, né? Ia ter muitos primos, coisas do tipo. Bom, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Quem? Esses parentes, Maria e seus irmãos, mandaram chamar ele, né? Muita gente estava sentada ao redor dele e lhes disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Veja a resposta do Messias. Quem é meu irmão, minha mãe? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, girou, né? O olhar, né? Virou ao redor, disse: Eis minha mãe. Olhou para o povo todo ao redor e disse: Esses aqui é que são meus irmãos, minha mãe e meus irmãos. Não são aqueles ali, não. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 3, 31, 35. Foi essa a resposta que o doido, maluco, varrido de Jesus disse quando indagado que seus irmãos e mães estavam lá fora esperando, querendo falar com ele, né? Ele disse: Não, eles não são meus irmãos, não. Meus irmãos, minha mãe, vocês aqui, todos aqui que quiserem fazer a vontade do meu pai, a vontade de Deus. Esse vai ser meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas era isso que pregava a lei dos judeus? A lei dos judeus não dizia isso. A lei dos judeus diz que é para honrar pai e mãe, né? Independente de o pai e a mãe ser bom ou ruim, ou não prestasse ou não se prestasse ou não prestasse. Era para honrar pai e mãe. Lá a lei não diz, não fixa diferença, né? Não, se é só para honrar pai que prestasse, ou para honrar pai ou mãe que prestasse. O que se não prestasse é para você desonrar. A lei não dizia isso. Aí Jesus vem e disse que quem é o pai dele, quem é a mãe dele, ou a irmã ou a mãe, é quem fizer a vontade dele, a vontade do pai. Veja que absurdo. E o que significa o fato de os familiares de Jesus o verem como um maluco fora de si? Vou repetir. E o que significa o fato de os familiares de Jesus o verem como um maluco fora de si? Nós vimos que os parentes de Jesus o viam como um maluco, um doido, certo? Um doido que não sabe muito bem o que está falando e propondo. O que significa, pessoal? Os familiares de Jesus vê ele como um doido que não sabe muito bem o que está falando e propondo. E tudo isso é lenda, pessoal. Não faz o menor sentido Maria e seus filhos imaginarem que Jesus estava sendo ou se comportando como louco por estar ensinando e fazendo milagres.
Essa mulher, segundo os relatos, diz que pediu para Jesus realizar milagres naquele tal daquelas bodas de. Esqueci o nome da cidade, diz que foi o primeiro local em que ele fez o milagre da transformação do vinho. Pegou água, transformou em vinho naquele casamento. Ela viu a manifestação desse Jesus como Messias, como um milagreiro. E mesmo assim, ela o tinha como um louco, como um doido desvairado. Veja se tem sentido isso, pessoal. Ela e seus filhos deveriam saber que ele era o Messias, que ele era o filho, o que ele era o dito filho de Deus. Porém, vemos que isso nunca se passou pela cabeça de Maria e pelo jeito nem pela cabeça de José, né, que dá a entender que ele estava já morto nessa época. Mas se Maria que estava vivo, que viu tudo aquilo, e ele também viu e ouviu, não acreditava que ele era Messias, achava que ele estava doido, maluco. Uma outra mentira que podemos detectar nos relatos é revelada quando Jesus tinha 12 anos de idade. Vejam, quando eles ouviram, ficaram admirados. E a sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Jesus, isso Jesus com 12 anos, veja a resposta do menino. Por que me procuráveis? Não sabieis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? O pai aqui que ele se refere, você sabe, né? É o Deus Javé. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Lucas 2, 48 e 50. Novamente aqui, pessoal, José e Maria se comportam como se não soubessem da informação de que, que eles foram passada, que lhes foi informação que lhes foi passada pelo anjo Gabriel, que dissera que esse menino era o Messias. Diante da resposta de Jesus, diz que a passagem diz que eles ficaram sem saber, não compreenderam aquilo que ele queria dizer, que diz que ele estava lá ali para fazer a vontade ou para cuidar das coisas do pai dele. Aí José, bom, não entendi o que esse menino está dizendo. Aí Maria, a mesma coisa, não entendi o que esse menino está dizendo. Pai, quem é o pai dele? Não sou eu, não. Foi isso que José quis dizer, gente. Eu não sou pai desse menino. Como é que esse menino está dizendo que está aqui para fazer a vontade do pai dele? Aí Maria, a mesma coisa. Aí diz que eles não compreenderam o que Jesus estava ali dizendo. Entenderam, pessoal? A maluquice que é esses relatos bíblicos, ele desmente as próprias afirmações. Entenderam? E por que disso? Eles desmentirem as próprias afirmações que eles dizem em outras passagens. Vamos ver. Bom, no caso, José e Maria, nessa passagem, não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e que, portanto, estava ali no templo para pregar tal verdade para os judeus. E, por fim, podemos ainda trazer à luz a passagem que João o Batizador, que, segundo a lendária história de Jesus, também era parente de Jesus. Diz o relato de Lucas que Jesus, no caso, seria primo de João Batista. E que Jesus seria mais novo que João Batista em torno de uns 6 meses. Antes de ser morto, isso João Batista não achava que Jesus fosse o Messias esperado. Veja que absurdo. João Batista achava que Jesus não era o Messias. E isso é uma desrazão, pessoal. Isso é uma desrazão. Vês que João teria visto tal pombo de forma astral descendo sobre Jesus e uma voz que dizia que Jesus era o Messias. Pois diz a passagem que a pomba desceu e diz que ouvia-se uma voz que dizia: Este é meu filho amado, que tem, aquela conversa toda, né? Ou seja, identificando Jesus como tal Messias. E mais, o próprio João declarou ser indigno mesmo de desatar as sandálias dos pés de Jesus, indicando a sua posição elevada com relação a João. E que este, no caso Jesus, ia batizar com fogo, ao invés
ou ao contrário dele que o fazia em águas. Ou seja, João disse que Jesus ia batizar as pessoas em fogo, ou seja, com espírito, né? E ele, enquanto ele estava batizando em águas. Ou seja, o batismo de Jesus seria muito mais eficiente, muito mais eficaz do que o de João. Tá entendendo? Essas foram as palavras de João. Ou seja, ele identificou Jesus como sendo o Messias. Ele via Jesus como o Messias. Pelo menos nessas passagens que eu acabei de relatar para vocês. Mas veja o que é que nos diz a passagem quando João estava preso lá na masmorra para ser e que ia ser degolado, né, perder a cabeça. Tendo João em sua prisão ouvido falar das obras de Cristo. Agora, como foi que João ficou falando, ouviu falar das obras de Jesus, se ele estava preso, né? Quem que ia levar essas mensagens, né? A prisão era assim tão fácil, né? A pessoa ir e voltar, levar notícias de fora para o preso. Era assim que funcionava naquela época, né? Pois, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos, veja, essa questão que eu já trouxe para você, né? O absurdo, né? Dessa informação que se levava e trazia para João do mundo externo da sua prisão. E João está sempre informado. Quer dizer que João estava informado de tudo que acontecia aqui fora. Ou tudo que acontecia fora da prisão, né? Pois, vamos lá. Tendo João em sua prisão ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer para os seus discípulos. Ou seja, ele na prisão ouviu falar das obras de Cristo. E quais eram as obras de Cristo que João ficou sabendo? Bom, as obras de Cristo eram curar os cegos, curar os aleijados, curar os surdos, mudos e os demoniados, né? Os leprosos e todo tipo de enfermidade e doenças causadas pelo diabo, né? Que eles acreditavam que tudo isso era obra do diabo. Então, eram essas obras que Cristo estava fazendo. E que João, segundo essa passagem aqui, está dizendo que ficou sabendo lá dentro da prisão. Veja o que é que ele o que é que João diz os seus discípulos saber de Jesus. Sois vós aquele que deve vir? E isso João mandou os seus discípulos perguntar a Jesus se ele era aquele que deve vir, ou seja, que ele era o Messias, ou devemos esperar por outro. Se Jesus era o Messias, se eles deviam esperar por outro Messias. Respondeu-lhe Jesus. Aí Jesus respondeu aos discípulos de João que havia ido a Jesus perguntar aquilo que João os mandara. Aí Jesus respondeu a eles: Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Veja, pessoal, rapaz, a pessoa tem que ser demente para não ver a maluquice o que é essas histórias da Bíblia. Só pessoas dementes, pessoal. Alienada por completo, que não vê a idiotice, a desrazão que é esses relatos. Como eu salientei para vocês, olha, João já está na prisão e diz que ouviu falar das obras de Jesus. Aí ele pega, manda os discípulos dele perguntar a Jesus se ele é o Messias ou se ele, João, e juntamente com seus discípulos, devem esperar por outro. Aí vem Jesus e diz, olha, ide contar a João o que ouvistes. O que foi que os discípulos de João ouviu? Não foi aquilo que ele já tinha contado para João lá na prisão? A que é que Jesus recomenda? Ide contar a João o que ouvistes. Ah, mas se João já ouviu dos discípulos essas coisas, as obras de Jesus. Quais eram as obras de Jesus? Curar cego, aleijado, mudo, surdo, como eu falei. Então ele manda os discípulos dizer a mesma coisa. O Jesus manda os discípulos de João dizer a João as mesmas coisas que ele já ouviu da parte dos discípulos. Vê se tem sentido isso. E de contar a João o que ouvistes, repare. E o que vistes? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Mas tudo isso João já sabia que ele estava lá na prisão e ouviu dos seus próprios discípulos. Está entendendo, pessoal? A maluquice, a idiotice desses relatos não tem sentido, pessoal. São relatos infantis para pessoas bobas. Mas o ponto-chave aqui vocês estão vendo? O
tal João Batista não via em Jesus o Messias. Ele achava que havia de vir um outro Messias. Tá entendendo? Que esse que ele estava ali, que ele tinha batizado lá no Jordão, não era nada de Messias. Ou seja, se é, analisarmos essa passagem com o que aconteceu com João lá, quando ele batizava tal desse Jesus, significa dizer o quê? Que João não viu pomba porcaria nenhuma. João não ouviu voz nenhuma falando que Jesus era o filho amado e coisa do tipo. Tudo mentira, pessoal. Tá entendendo? São tudo coisas que foram sendo acrescentadas ao texto. Simplesmente João batizou esse feiticeirozinho ou esse curandeirozinho chamado Jesus e pronto. Foi isso. Aí vieram os cristãos posteriores e colocaram nesse batismo de Jesus perante João que apareceu uma pombinha, que falou isso e aquilo, que ele era o Messias e coisa do tipo. Entenderam? Tudo lenda, pessoal. Agora veja a passagem para ela em Lucas. É a mesma passagem, só que agora em outro evangelho. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: És tu que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Chegando estes homens a ele, disseram: Isso, estes 2 discípulos, de João, chegaram a quem? A Jesus. Disseram: João Batista enviou-nos a ti perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Aí Jesus diz: ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidade, de doenças, de espíritos malignos e dado a vista a muitos outros, a muitos cegos. Respondeu-lhes ele, aos discípulos de João: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o evangelho. Lucas 7, 19 a 22. Portanto, pessoal, os textos, quando analisados em profundidade, nos dizem que tudo não passa de lenda. Essas histórias foram sendo construídas aos poucos e depois finalizadas, quando então construíram aquilo que hoje nós conhecemos como os 4 evangelhos. Entenderam? É, um, é uma desrazão, é uma coisa maluca João achar que Jesus não era o Messias, se acreditarmos nessas passagens, né? Como ele tendo presenciado o batismo de Jesus, sendo ele parente de Jesus, que recebeu ele mesmo, diz que o seu nascimento foi por obra ou uma promessa de Javé, a Isabel, o pai dele era João, e diz que pertencia à classe do sacerdote, e coisa do tipo. Então, tudo isso na vida de João faria com que ele acreditasse ou tivesse a plena certeza que Jesus era o Messias. Mas, no entanto, como vimos, já ele, não só ele que era parente de Jesus, né, segundo as passagens, achava que Jesus era Messias coisa nenhuma. Maria seus pais e seus filhos também achavam que Jesus era um doido, um maluco, varrido. Não tinha nada de Messias nele. Veja, e, e delírio, que delírio as pessoas vivem em acreditar nessas histórias. O texto original foi sendo adaptado, pessoal, e recebendo acréscimos ao longo dos anos, que ao final transformaram um curandeiro conhecido em Messias e por fim em Filho de Deus ou o próprio Deus encarnado. Foi assim que Jesus ascendeu à condição de Filho de Deus ou Filho de Deus ou o próprio Deus Javé encarnado. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima.